Olá, tudo bem? Vamos começar mais um devocional juntos? Eu queria que você orasse junto comigo, pedindo para que o Senhor Espírito Santo abra o seu entendimento, abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, para que você possa compreender a grandiosidade da palavra de Deus. Ore junto comigo. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez por causa da tua bondade sobre nós. Pai, fala conosco nesse dia, Senhor. Abre os nossos entendimentos, Senhor Espírito Santo, para a Tua palavra. Nós queremos compreender a profundidade, a grandeza do que está escrito, Senhor, e crer nela de verdade, Pai. Pai, que toda falta de entendimento na nossa cabeça, na nossa mente, venha ser repreendida agora, Pai. Pai, que haja luz sobre nós agora, a luz do entendimento do Senhor venha sobre nós e faça-nos com que a gente compreenda o que o Senhor está falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Acompanhe comigo aí. O seu devocional também está escrito esse verso aí no comecinho da página. Olha só que coisa mais linda. Diz: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Primeira coisa para que você possa entender a Bíblia no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento começa em Gênesis e vai até Malaquias. Mas chega uma certa parte do Antigo Testamento em que Deus começa a organizar o serviço sacerdotal através de Moisés. Lembra que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Mas não foi somente isso que ele recebeu. O Senhor ensinou para ele, mostrou todas as leis e tudo como deveria ser feito para que o povo tivesse acesso à presença de Deus. O coração de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. E lá no Antigo Testamento, para que isso acontecesse, Deus organizou as tribos, escolheu uma das tribos, chamada a tribo de Levi, para o serviço sacerdotal. O serviço sacerdotal era um serviço sagrado, somente dedicado a Deus. Eles trabalhariam para Deus e para mais ninguém. Eles não trabalhavam nas plantações, em comércios, para si mesmos, para suas famílias. Eles trabalhavam somente no tabernáculo e depois, mais para frente, quando o templo foi construído. Dessa forma, o povo de Deus das outras tribos, as tribos eram os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e dentre esses 12 filhos nasceram as 12 tribos de Israel. As outras tribos sustentavam a tribo de Levi, da família de Arão, irmão de Moisés. Lembra? Essa família foi separada para o serviço sagrado a Deus. Eles serviam e as pessoas o sustentavam como? Através dos seus sacrifícios que eles traziam para Deus, dos seus dízimos, das suas ofertas. Uma parte disso, desse sacrifício, dessas ofertas, era de direito da família sacerdotal e dos levitas, porque o trabalho dele era exclusivo ao Senhor. Dentre esses sacerdotes levitas, havia um chamado sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote era responsável pelo papel mais importante e sério do Antigo Testamento. Porque ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício anual. Uma vez por ano, ele estava lá, servindo ao Senhor, com um sacrifício pela sua própria vida e também pela vida de todo o povo. E o que acontecia? Deus descia naquele lugar e derramava sua glória, observava se o sacerdote estava perfeito, porque ele não poderia ter pecado, erro, falha nas suas vestimentas. Alguns estudos dizem, histórias, né, que ele nem dormia à noite por receio de sonhar e pensar alguma coisa, estar em pecado naquele dia de oferecer o sacrifício anual. E Deus, quando estava tudo certo, ele recebia aquele sacrifício ali no Santo dos Santos e o povo era perdoado. E Deus se manifestava entre o seu povo. Isso acontecia uma vez por ano. Lembrando que esse
santo lugar, Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote estava, era o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez por ano. E o tabernáculo era dividido em 3 partes. Ele começava com o pátio externo, onde ficava o altar para os sacrifícios que o povo trazia. E ali os outros sacerdotes podiam fazer esses sacrifícios. Tinha o santo lugar, onde ficava o candelabro, que iluminava, porque era um lugar de tenda, então era escuro, precisava de luz. O candelabro ali, simbolizando o Espírito Santo, iluminava aquele lugar. Tinha uma mesa com pães da proposição, com pães da presença, e tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e aonde o sumo sacerdote entrava. Esse lugar era fechado, somente ele tinha acesso. Depois que eu expliquei isso tudo para você, nós vamos para o versículo que nós lemos em Hebreus, que diz que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Isso mesmo, Jesus se tornou para nós agora o nosso sumo sacerdote, aquele que se apresentou diante de Deus com um sacrifício perfeito para que Deus viesse e perdoasse os nossos pecados. E esse sacrifício que Jesus apresentou não foi de um bode, um carneiro, um animal, foi o seu próprio corpo. Lembra que João Batista, quando viu ele, falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então Jesus se ofereceu como sacrifício. E foi um sacrifício tão perfeito que hoje não é necessário mais sacrifício nenhum. Tanto que em Israel você não vê mais esse trabalho dos sacerdotes, até porque o templo foi destruído e o sumo sacerdote está agora diante de Deus, intercedendo por mim e por você. E sabe por que Jesus fez isso? A Bíblia diz aqui em Hebreus que era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante a você. Sabe para quê? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos seus pecados. Não sei se você sabe o significado da propiciação, mas a propiciação é como que desviar a ira de Deus sobre alguém. A ira de Deus estava sobre mim, estava sobre você, porque nós andávamos de uma forma contrária às ordenanças de Deus. Quando nós nascemos, já nascemos com a raiz pecaminosa da descendência de Adão. Então, nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que estão na carne, que estão longe desse lugar de acesso à presença de Deus, são inimigos de Deus. Olha a seriedade disso. E os inimigos de Deus repousam sobre eles a ira de Deus. Porque Deus é justo, Deus é santo. E há uma ira de Deus reservada, que será derramada. Só que a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que se tornou semelhante em tudo a nós, para que agora ele pudesse fazer a propiciação, ou seja, retirar a ira de Deus, e agora veio sobre nós a justiça de Deus. A ira de Deus foi derramada sobre o cordeiro dele, sobre aquele sacrifício. Quando o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento oferecia o sacrifício a Deus, a ira de Deus vinha sobre aquele animal inocente. Ou seja, os pecados do povo era colocado no animal inocente e a inocência do animal era substituída ali. E as pessoas recebiam o perdão. E foi da mesma maneira que aconteceu naquele dia em que Jesus foi crucificado. Jesus, a Bíblia fala que nele não se achou dolo nenhum, erro nenhum, pecado nenhum. Ele venceu todas as coisas. E nele, como um cordeiro puro, sem mancha e sem mácula, foi despejado mesmo a ira de Deus que era para estar sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a justiça de Deus, que era sobre Jesus, que era sem pecado, sem mácula, sem mancha, veio sobre mim. Isaías 53 disse que o castigo que me traz a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Você entende que aconteceu uma substituição? A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Isso é a propiciação. Nós estávamos longe da presença de Deus.
nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos longe da presença de Deus e a ira de Deus iria ser derramada sobre nós. Mas a justiça de Jesus, do Filho, veio sobre nós quando ele se entregou naquela cruz. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21, 22 e 23 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebe que a justiça de Deus veio sobre nós pelo que Jesus fez, porque todos nós estávamos sem a glória de Deus. Estávamos separados e hoje, por causa do sumo sacerdote que está nesse momento intercedendo por mim e por você, é que nós temos paz com Deus, é que nós somos reconciliados com Deus. Mas isso tudo está sobre a vida daqueles que realmente creem. Percebe que tudo isso que nós estamos estudando aqui vai além do que você frequentar uma missa ou um culto apenas no domingo, mas vai de uma convicção, de uma fé no que está escrito aqui. Agradeça ao Senhor, porque nós estamos ouvindo essa verdade e Ele está nos mostrando a verdade do Evangelho. Por isso o Evangelho é tão lindo, porque ele joga luz nas nossas trevas, na nossa ignorância. Como nós iríamos crer sem saber disso? Todos aqueles que não creem já estão condenados, diz a palavra. E hoje nós temos a oportunidade de crer na propiciação de Jesus, no sacrifício de Jesus e obter a justiça de Deus sobre nós. A Bíblia fala que nada e nem ninguém, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir. Hoje nada, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se essa palavra abençoou o seu coração, ore ao Senhor, agradecendo pelo que Jesus fez. Ore ao Senhor, tomando posse dessa verdade, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor me perdoou, que o Senhor tirou a ira que estava sobre mim, que iria me levar mesmo para longe de Ti durante toda a eternidade, e lançou sobre Jesus. E o que Jesus fez, a justiça dele está sobre mim. E hoje eu posso ser o seu filho, salvo e justificado. E você vai permanecer até você encontrar com Ele. Sabe por quê? Tem alguém muito poderoso intercedendo por você nesse momento. E é Ele que te mantém e que te sustenta de pé todos os dias. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Não deixe que nada e nem ninguém tire ela dentro de você. Lembre-se, a justiça de Deus está sobre a sua vida pelo que Jesus fez na cruz. Beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional.